Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos juntos aqui novamente para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje lendo o texto bíblico que está em Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13. Hoje nós vamos falar sobre a igreja da Filadélfia. É uma igreja que se destaca muito, inclusive a gente hoje em dia vê algumas igrejas com esse nome, e você agora vai entender o porquê do destaque que é dado à igreja de Filadélfia. Não que ela fosse superior a outras ou melhor que outras, mas pela mensagem que ela recebe. É uma igreja que se destaca pela sua mensagem. Então vamos ler Apocalipse 3, do 7 ao 13, que diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Ok, vamos fazer uma pausa por aqui para a gente tentar refletir versículo por versículo em cima desta igreja, a sexta igreja que hoje nós vamos falar. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Era uma igreja que, quando nós ouvimos a sua mensagem, nós entendemos que havia realmente um amor fraternal, um amor entre irmãos, um amor de fraternidade, um amor de comunhão, um com o outro, o amor pelo próximo. Ok, a cidade de Filadélfia, como nós dissemos, a exemplo das outras, ficava na região que hoje é chamada, que é conhecida como Turquia. Então, vamos dizer, Filadélfia ficava em média 200 metros acima do mar, era uma cidade alta. Como você deve ter percebido, a maioria das cidades do passado eram construídas no alto para dificultar ataques inimigos, exércitos que vinham contra essas cidades. Primeiro tinham que se esforçar para subir, e ao subir, a gente sabe quando cidades são colocadas no alto, habitantes se habituam com o clima, com a maneira de respirar, o ar se torna mais rarefeito, enfim. E Filadélfia ficava numa cidade que ficava a uma certa altura do mar, 200 metros acima do mar. Uma outra característica de Filadélfia é que Filadélfia era bem vista pelos impérios da sua época, por aqueles que passaram, principalmente o romano. O Império Romano via em Filadélfia uma boa cidade para a comunicação, o que nós poderíamos chamar hoje de sistema de correios. A cidade de Filadélfia, por ficar num local de passagem, era muito utilizada para comunicação com outras cidades, tanto do Oriente como do Ocidente. Informações que vinham do Ocidente passavam pelo Oriente, normalmente passavam por Filadélfia, e vice-versa. Vejamos, quem escreve essa mensagem é o mesmo que escreve as 7 igrejas, Jesus. E em cada uma das igrejas, Jesus é apresentado de uma forma. Aqui, por exemplo, no versículo 7, diz assim: Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. A palavra santo no original quer dizer separado. Aquele que é separado para uma determinada missão, vocação, enfim, separado. Aquele que foi destacado por Deus, aquele que foi consagrado a Deus, aqui em nosso contexto religioso evangélico. Bom, toda essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz: é a mensagem daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que é separado por Deus para cumprir a sua missão, o seu propósito, e ele é verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. É uma grande realidade, irmãos. Davi, quando entra em Jerusalém, as portas de Jerusalém se abrem para ele. Davi, quando vem da batalha, Davi, quando entra como rei, Jerusalém abre as portas para Davi, o povo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E depois que ele se torna rei, só entrou em Jerusalém, ou só saía de Jerusalém, quem Davi permitia. Davi é conhecido como o grande estadista de Israel.
Até hoje o povo de Israel vê Davi como o primeiro grande governante porque ele foi escolhido por Deus. Davi foi separado e escolhido por Deus. E uma coisa interessante que acontecia com os cristãos de Filadélfia. Aqueles que eram cristãos, eles muitas vezes eram proibidos de comercializar, de exercer cidadania por serem cristãos, aqui já no primeiro século. Então, quando diz que Jesus tem a chave de Davi, quando ele abre, ninguém fecha, quando ele fecha, ninguém abre. Ele está querendo dizer aos cristãos: olha, meus irmãos, fiquem tranquilos, que a porta que eu abrir, ninguém vai fechar, e a porta que eu fechar, ninguém vai abrir. Então Jesus está dando essa segurança para os cristãos que estão ali. E aí o versículo 8 vai dizer: eu sei o que vocês estão fazendo. É uma sentença, é uma observação, e é o que Jesus diz a toda a igreja. E mais uma vez, querido, eu faço o destaque que eu venho fazendo nas outras igrejas. Que tipo de igreja você é? Que tipo de cristão você é? Quando nós ouvimos essa sentença de Jesus: eu sei o que vocês estão fazendo. O que eu estou fazendo? Ou será que eu não estou fazendo nada? Ou será que eu estou inerte? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Tempo de pandemia, querido, não é para cruzar os braços e fingir-se de morto, hibernar, desculpa a expressão, como um animal que quando está frio entra dentro da sua toca, dentro da sua caverna e dorme o tempo todo. Jesus diz: eu sei o que vocês estão fazendo. E afinal, o que é que temos feito? Para os crentes de Filadélfia, ele diz assim, de Filadélfia pode estar dizendo para muitos de nós hoje: sei que tem pouca força. Paulo diz: quando estou fraco, aí que estou forte. Quando estou forte, aí é que estou fraco. E Jesus diz a eles: eu sei que vocês têm pouca força. Vocês têm seguido meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Olha que coisa linda que Jesus está falando para os irmãos ali. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Tudo aquilo que nós queremos fazer, para onde nós queremos ir, o que nós queremos transitar, eu aprendo na Bíblia que eu preciso orar e buscar a Deus, pedir sabedoria e orientação de Deus e permissão de Deus para a minha vida. É isso que eu aprendo na palavra. E é o que eu tenho buscado fazer durante muitos anos da minha vida. E olha que coisa linda. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Quantas cidades o apóstolo Paulo quis sair para pregar e portas se fecharam por Deus? Deus diz: não é hora. Mas quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Escutem de Jesus. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos saberão que eu amo vocês. Ontem eu falei sobre a sinagoga de Satanás, sobre aqueles que pertencem a Satanás. Você que ouviu ontem, você deve estar lembrado. Olha o tempo de honra. As portas às vezes estão fechadas diante de nós, mas quando Deus abre, até os nossos inimigos vão reconhecer o que Deus fez. Não é para minha glória, não é para sua glória, mas é para a glória de Deus. É porque todos verão o que Deus fez. E não que eu sou melhor, sou mais forte. Muito pelo contrário, sou fraco, tenho pouca força, mas eu tenho um Deus que vai à minha frente. Glória a Deus por isso. Versículo 10. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Jesus fala sobre uma grande aflição, mas ele diz que estará com aqueles que são seus. Essa aflição, quando vier provar, vai provar o mundo inteiro. Quem sabe seja essa aflição que a gente esteja vivendo. É para provar o mundo inteiro, não é só para quem não conhece Jesus ou para quem conhece Jesus, é para todos.
E Jesus diz, estará nos guardando. E o versículo 11 diz, atenção, irmãos, atenção, eu sei que você está ouvindo, mas preste atenção. Preste atenção nessa palavra. Eu venho sem demora. Jesus está para voltar. Ele diz, eu venho logo. Eu venho sem demora. Guardem o que vocês têm para que ninguém lhes roube o prêmio da vitória. Em algumas versões, para que ninguém roube a sua coroa. Olha o alerta que Jesus está falando. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. O prêmio, a salvação, a vida eterna está nas nossas mãos. Então guarda, meu irmão, segura, lute, continue fazendo a sua parte para que ninguém roube o prêmio da sua vitória. Versículo 12, a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. Quem consegue a vitória está firme na casa de Deus, na presença de Deus, nas mãos de Deus. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Teremos um novo nome. Conheceremos o Deus que nós realmente cremos e seguimos. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Atenção para o que Jesus Cristo fala. Você que está ouvindo a mensagem, por 3 vezes, Jesus nos chama a atenção. Ah, pastor, mas eu estou ouvindo. Não importa o que Jesus quer quando ele diz, escutem, dê mais atenção, dê mais seriedade, preste atenção, ouve. Olha, vocês que têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Toda a carta ele encerra assim. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que o mundo diz, não é o que a ciência diz, não é o que a filosofia diz, não é o que minha experiência prática de vida diz, mas é o que o Espírito de Deus diz à igreja, o Espírito de discernimento, de sabedoria, de conhecimento, de obediência, o Espírito de poder, de temor, de moderação, de mansidão. É esse Espírito que nós devemos ouvir. Amém, querido? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado pelas portas que abriram e as que fecharam. Muito obrigado por estarmos em Tuas mãos. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo Deus que Tu és. Santo, verdadeiro, justo, maravilhoso. A Ti entregamos a nossa vida, os nossos amados e todos aqueles que nos ouvem, Pai. Eu Te peço, cuida de nós, Pai. Te peço em nome de nosso amado Salvador e Rei Jesus, que vive e reina hoje e para sempre. Amém, Jesus. Deus nos abençoe. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Um beijo no seu coração.